Olá, estudantes do terceiro ano, tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar lá dos nossos combinados? Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara. Mas use da maneira correta, nada de deixar o nariz de fora, que senão não adianta nada. Cobra esse nariz. Lave sempre suas mãos, antes e depois das aulas e sempre que possível. E arrume aí um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Um caderno ou uma folha para você registrar a aula, papéis coloridos. Vai precisar de uma folhinha só, mas se você não tem papel colorido, dá para fazer de branco também, com papel sulfite, certo? Lápis de cor, giz de cera, canetinha, borracha, lápis, tesoura e fotos de Curitiba. Ah, professora, eu não tenho nenhuma. Se não tem, olha que a professora sempre fala. Dá para fazer também o desenho de um lugar de Curitiba que você acha bem legal. Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material. Então vamos continuar? Vamos fazer a nossa revisão da aula passada. Ops! Hoje vai ser diferente. Não vamos fazer só a revisão da aula passada. A Vivi veio até nos avisar. Nós vamos fazer a aula 6. Nós vamos fazer revisão das aulas anteriores, de todas as aulas que nós tivemos. E vocês lembram quais os temas que foram? Vamos lá? Aula 1. Quem faz a história? Aula 2, tempo cronológico e tempo histórico. Aula 3, tempo cronológico e tempo histórico. Aula 4, cidade de Curitiba, patrimônio histórico, cultural e natural. Aula 5, cidade de Curitiba, espaços público e privado. Então, nós vamos fazer revisão de todos esses temas, certo? Então, pegue lá o seu caderno ou a sua folha para registrar a aula. Coloque a data que você está assistindo essa aula. Aula 6, História Revisão. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
E vamos continuar? E a Vivi veio recordar o que quer dizer história. O termo história é originado do vocábulo grego historie, que tem como conceito a ideia de investigação, ou seja, o entendimento vindo por meio da pesquisa. Então a palavra história ela veio de uma palavra grega, história, que significa uma investigação, mas uma investigação não só procurando pistas, mas através da pesquisa. E olhe lá, o que faz um historiador? Um historiador, então, é um investigador. Ele trabalha com pesquisa, utilizando as fontes históricas. E nós já estudamos sobre isso em outra aula. Lembram disso? E o que são fontes históricas? São os livros, os documentos, os objetos antigos, os diários, os mapas, as obras de arte, como a pintura, a escultura, música, filmes, entre outros. E olha lá o que a Vivi veio nos lembrar. Para realizar seu trabalho, o historiador utiliza fontes históricas orais, fontes históricas escritas, fontes históricas visuais, fontes históricas da cultura material. As fontes históricas orais são os conhecimentos que são narrados com a voz, como os depoimentos, as histórias contadas oralmente, vídeos, gravações, música. As fontes históricas escritas são o que tem escrito. Pode ser manuscrito, ou seja, feito com a mão, ou impresso. As fontes visuais, como o nome já diz, é a visão. E pode ser as pinturas, as fotografias, as esculturas, os mapas, entre outros. E as fontes da cultura material são as construções, como a arquitetura de um prédio, uma igreja, as ruas de uma cidade, monumentos, cerâmicas e utensílios da vida cotidiana. E a Vivi trouxe uma atividade para a gente fazer juntos. Observe as fontes históricas e classifique-as em fontes orais, que daí vai ter a figura de uma pessoa falando, fontes escritas, que vai ter um papel ali, uma caneta, fontes visuais, que vai ter um olho, e fontes da cultura material, que vai ter uma construção, certo? Vamos lá? E o primeiro? Ali tem notas musicais, música. Que tipo de fonte histórica que é? O que você acha? Se você falou que é uma fonte histórica oral, acertou. Vamos para outro? E um livro? Que tipo de fonte histórica que você acha que um livro é? Se você falou que é uma fonte histórica escrita, acertou também. E o próximo?
uma construção, um monumento. Que tipo de fonte histórica que você acha que é? Se você falou que é uma fonte histórica da cultura material, está certo. E o último, um mapa. E o mapa? Que tipo de fonte histórica que é? É uma fonte histórica visual. Para a gente aprender mais um pouquinho, vamos fazer mais atividades sobre isso? E uma pintura? É uma obra de arte, tá? Mas que tipo de fonte histórica que é? Se você falou visual, acertou. E um diário? Você sabe o que é um diário? Diário é um caderno onde a pessoa anota tudo o que acontece no seu dia. Conta lá como foi o seu dia, o que aconteceu de diferente. E que tipo de fonte histórica é essa? Ah, ficou fácil. Quando a professora falou que anota, ela escreve. Então, é uma fonte histórica escrita. E uma conversa, um diálogo, um depoimento. E você sabe que tipo de fonte histórica que é? É uma fonte histórica oral. E o último, uma rua. Que tipo de fonte histórica é uma rua? É uma fonte histórica da cultura material, certo? E olhe lá o que a Vivi veio falar para nós. Onde o historiador pode trabalhar? Muitas pessoas vão dizer, pode ser professor. Você é professora de história? Pode ser professor, sim, mas não é só isso. Os historiadores podem trabalhar como professor não só em escola, mas também em universidades. Pode trabalhar como pesquisadores, isso mais em universidades, certo? Em museus, eles auxiliam nas exposições e até mesmo como monitor do museu, falando sobre as peças que tem ali, até de uma maneira mais detalhada, trazendo mais conhecimento. Pode trabalhar em acervos e biblioteca, organizando os materiais e livros e também na recuperação de livros antigos, certo? Também em editoras e meios de comunicação, fazendo pesquisa e organizando dados para reportagens, para livros que vão ser publicados. E nós estudamos na nossa primeira aula como podemos conhecer a nossa história de vida. Podemos conhecer observando fotos. Vendo das fotos, a gente vê o que aconteceu e como mudamos tanto fisicamente e evoluímos. Podemos conhecer com documentos, que os documentos, eles trazem dados da nossa história de vida. Podemos conhecer conversando com alguém, com um familiar, um parente, um amigo. E se ele te conhece desde que você era pequenininho, vai ter bastante coisa para contar. Ou através dos objetos, que tem objetos que são carregados de significado. Tudo isso vai ajudar a você a conhecer a sua história. Mas uma ideia legal é fazer uma caixa de recordações para guardar o que é importante da sua história. Eu até trouxe a minha caixa de recordações. Vamos ver o que tem aqui dentro? Tem até algumas coisas que eu já mostrei na aula, como o meu primeiro sapatinho, o primeiro sapatinho do meu filho, e esse aqui é muito legal, ó. E a primeira blusinha. Diferença de tamanho, né? E essa blusinha aqui foi feita pela minha mãe. Tem também alguns brinquedos. Brinquedos. Brinquedos que eram meus, como o caleidoscópio, que quando a gente mexe vai formando desenhos diferentes aqui dentro, ou até brinquedos que eram do meu filho, como esse, que eu acho muito legal. Uma bola, mas ela fica grande, ó, bem legal. E o que mais que eu tenho aqui? Deixa eu tirar aqui. Eu tenho fotos. Fotos 3x4, que é aquelas fotos que a gente usa na identidade e em outros documentos do meu filho. Foto de amigos, tem fotos de família, também tem documentos. Opa, professora, documento, mas você não usa esses documentos durante o dia, do seu cotidiano? Até uso, mas tem alguns que precisam ser renovados.
como a carteira de habilitação, a CNH, tá de ponta cabeça, vamos arrumar. Essa aqui foi a minha primeira carteira, eu guardei ela porque não é fácil dirigir, requer muita atenção e cuidado. Guardei isso daqui também, que é a primeira carteira de identidade do meu filho. É claro que hoje ele tá com 23 anos, tá bem diferente do que tava aqui, certo? Então, são documentos que precisam ser renovados. Eu contei na aula que eu gosto de corujas, né? Tenho bastante chaveiros de corujas. Também contei que eu gosto de chaveiros, né? Então, eu ganho bastante chaveiros de corujas. Tem até algumas coisas que eu ganhei de pessoas que viajaram, para variar, coruja. E de algumas viagens que eu fiz, né? Um porta-joia, só que não tem joia nenhuma, mas tudo bem, mas tem um porta-joia. Esse aqui é bem legal, ó, dentro tem um bichinho, ó, que mexe as perninhas. Esse aqui foi uma das últimas viagens que eu fiz, que eu trouxe cristais. Então, você pode colocar aqueles objetos que você acha mais importante. Professora, é uma atividade obrigatória? Eu tenho que fazer? Não, é uma sugestão, mas que é muito legal você guardar e daqui a algum tempo você abrir essa caixa e lembrar das coisas que te marcaram, que te trazem boas recordações, certo? Vai ficar um pouquinho da sua história. E a Vivi veio recordar um tema bem importante. Para organizar a nossa rotina, é importante medir o tempo. Antigamente, as pessoas faziam isso observando a passagem dos dias e das noites. Atualmente, além disso, existem diferentes instrumentos usados para acompanhar a passagem do tempo. Isso nós vimos na aula, né? Antigamente, lá na pré-história, eles observavam a passagem do dia e da noite. Hoje já existem outros instrumentos, mas eu não vou contar para vocês não. Nós vamos fazer uma atividade para lembrar alguns desses instrumentos. A passagem do tempo é medida por diferentes instrumentos. Procure-os no caça-palavras. Nesse caça-palavra tem 6 instrumentos que a gente usa para medir o tempo. Você não precisa fazer o caça-palavras aí no seu caderno. Olhe, achou a palavra, escreva no seu caderno. Já está bom. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
aí, conseguiu encontrar os 6 instrumentos usados para medir o tempo? Vamos ver? A ampulheta, que é o relógio de areia. Até na aula, acho que do ano passado, a gente chegou a falar, e a professora mostrou na aula no começo do ano, certo? O GPS, esse estava difícil, né? Mas o GPS é um instrumento de medir o tempo, professora? É sim, ele calcula o tempo, onde você está e aonde você quer chegar. Então, ajuda a medir o tempo, certo? O celular, que além de ligações e mensagens, também é usado para controlar e para medir os dias e as horas. O relógio, esse eu nem preciso falar, né? As horas, os minutos, os segundos, falamos bastante disso na aula. A clepsidra, lembram disso? Lá nas nossas primeiras aulas nós fizemos o relógio de água, é a clepsidra. E o calendário, para medir dia, meses, o ano, certo? E a Vivi veio nos falar sobre o tempo histórico. Vamos recordar? O tempo histórico são as referências históricas utilizadas para organizar os acontecimentos mais importantes e as grandes mudanças das sociedades e civilizações. É uma forma de contar o tempo a partir da ação dos seres humanos na Terra, pela experiência que um povo, nação ou toda a humanidade passaram. Lembro que até eu falei que o tempo cronológico tem ali a sua maneira de medir. Já o tempo histórico usa o tempo cronológico, mas também os acontecimentos, as coisas importantes que aconteceram num determinado lugar, certo? Com um povo, certo? E agora nós vamos fazer uma atividade. Eu vou fazer uma pergunta e vou dar algumas alternativas e você terá que responder corretamente. E o nosso tema vai ser sobre tempo cronológico e tempo histórico, certo? Vamos começar? Os grupos humanos da pré-história contavam o tempo através. E eu tenho 4 alternativas. E coloridas, até para ficar mais fácil. Você fala, a cor verde que está certa. Certo? O azul, dos calendários que existem há milhares de anos. Verde, da observação dos dias e das noites. Amarelo, de galhos de árvores. Laranja, dos desenhos das pinturas rupestres. E daí, como que os grupos humanos da pré-história contavam o tempo? O que você acha? Qual a alternativa certa? Se você falou a verde, da observação dos dias e das noites, acertou. Vamos para o próximo? O tempo cronológico pode ser associado azul ao calendário, verde aos fatos históricos, amarelo ao relógio, laranja aos fenômenos naturais. Essa tem que pensar um pouquinho mais. Mas tempo cronológico, vai medir, não é de acontecimentos importantes. Então, calendário e relógio. Professor, e os fenômenos naturais? O dia e a noite. O dia e a noite está certo. Mas tem outros fenômenos, como a chuva, o sol. Daí já não dá certo. Se tivesse ali só o dia e a noite, estaria certo. Então, o que está certo é o calendário, que está em azul, e o relógio, que está em amarelo. Acertou aí? Vamos para mais uma pergunta? A história pesquisa os eventos de longa duração, azul, de longa e curta duração, o verde, amarelo, de curta duração, e o laranja, considerados fatos religiosos importantes. Professor, eu acho que está tudo certo. Vamos com calma. Só de longa duração, tá errado. Só de curta duração, tá errado também. De longa e de curta duração, certíssimo. E ali, considerados fatos religiosos importantes.
Não são só os fatos religiosos, tem outros fatos também. Por isso que eu não vou marcar, certo? Mais uma. O tempo cronológico pode ser dividido de diversas formas. Em azul, a partir dos acontecimentos históricos de curta e longa duração. Verde, dias, semanas, meses, anos e acontecimentos históricos. Amarelo, dias, semanas, meses, anos, horas, minutos e segundos. E o laranjado, a partir dos acontecimentos históricos de longa duração. E qual que está certo? O que você acha? Lembra lá, eu só estou perguntando do tempo cronológico, não estou falando do tempo histórico. Tem uma pista aí. Se você falou o amarelo, dias, semanas, meses, anos, horas, minutos e segundos, acertou, porque os outros três estão falando também de tempo histórico, que não tem nada a ver com essa pergunta, certo? E a Vivi trouxe uma informação bem importante. Vamos ver? Os municípios são as menores unidades administrativas do país. No estado do Paraná, existem 399 municípios. O município do Paraná mais populoso é Curitiba, capital do estado. E o menos populoso é Alto Paraíso. Com 1.948.626 habitantes, Curitiba é o município mais populoso do Paraná e da região sul, aqui do Brasil, ou seja, dos estados do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Curitiba é o mais populoso, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um instituto público, provedor das informações geográficas e estatísticas, certo? Alto Paraíso é o município do estado do Paraná, com menor população. Conforme estimativas do IBGE de 2019, a população era de 2.741 habitantes. Que diferença, né? Curitiba com quase 2 milhões e lá o Alto Paraíso com 2.700, certo? Outra informação importante que a Vivi nos traz. O município é administrado pelo prefeito e vereadores, escolhidos pelos seus moradores em eleições que acontecem a cada 4 anos. Isso nós falamos da aula. Então, a cada 4 anos tem a eleição, tanto para o prefeito da cidade como para seus vereadores. E agora nós vamos fazer outra atividade. Essa atividade precisa prestar bem atenção para responder. Qual é a alternativa correta? Eu vou colocar uma frase e você vai me dizer se está certo ou se está errado. Vamos lá? Os prefeitos e vereadores são escolhidos pelos eleitores. Isso está certo ou está errado? Está correto ou não? Está correto. Vamos para mais uma. Apenas os eleitores de alguns bairros do município podem votar para prefeito e vereadores. Opa, só alguns bairros que podem votar? Isso está errado. Outra, o prefeito e os vereadores são responsáveis pela administração do município. O que você acha? Está correto? Está correto, são eles que são responsáveis por administrar o município. Os vereadores são responsáveis por propor leis que melhorem a qualidade de vida dos moradores. E isso, você acha que está certo? Que são os vereadores que fazem isso? Está certo, os vereadores também fazem isso, né? E isso também o prefeito. E agora nós vamos recordar sobre patrimônio histórico, cultural e natural. Vejam lá na tela. Patrimônio histórico são os lugares, os prédios, residências,
praças, bairros da cidade são os marcos do passado que podemos observar ainda hoje no presente em Curitiba. E ali, como exemplo, nós temos o Museu Paranaense. Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país, para uma cidade. As festas, danças, músicas, manifestações populares, artes, culinárias, entre outros. E aqui eu vou lembrar de uma coisa bem importante. Lembra que a professora falou na aula? Todo patrimônio histórico é também um patrimônio cultural. E ali, como exemplo, tem um prato de barreado, um prato típico do litoral paranaense. E o último, patrimônio natural é aquele que tem paisagens como montanhas, serras, cachoeiras, rios, fozes, florestas, matas, animais silvestres e afins. Também pode ser lugares adaptados para o lazer. E agora vamos recordar sobre espaço público e privado. Espaço público é de responsabilidade do governo. Quem cuida desse espaço, além do governo, é a população. E como exemplos nós temos os parques, as praças, as ruas de uma cidade, as escolas públicas, municipais, estaduais. Espaço privado é de responsabilidade de alguém, como pessoas ou empresas. Quem cuida desse espaço é o dono ou a pessoa que aluga o lugar, como casa, shoppings e lojas. E olhem lá, a Vivi trouxe uma atividade para nós fazermos. Agora vamos fazer uma atividade. Observem esses lugares que se localizam na cidade de Curitiba e tente reconhecê-los. Depois classifique-os em patrimônio histórico, cultural e natural, espaço público ou privado. Vamos lá? Olha o primeiro lugar. Você sabe o nome dessa rua? Não sabe? Eu vou te contar. É a Rua Marechal Deodoro. Tem o nome do primeiro presidente do Brasil. Nessa rua, além do comércio, tem um destaque especial. É onde é realizados os desfiles das escolas de samba de Curitiba. E é um patrimônio histórico, cultural ou natural. Se você falou histórico e cultural, acertou. E é um espaço público ou um espaço privado? É um espaço público. A rua sempre é um espaço público. Vamos para outro? Você sabe que espaço é esse? Tem um avião e é uma foto à noite, né? É o Museu do Expedicionário, um museu brasileiro localizado em Curitiba que tem como objetivo apresentar a história da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. E será que ele é um patrimônio histórico, cultural, natural? O que você acha? É um patrimônio histórico, é um patrimônio cultural. E que tipo de espaço que é? É um espaço público. Vamos para outro? E esse daqui? Você sabe onde que é? Eu sei, porque essa é a foto da minha casa, onde eu moro com a minha família. E me diga uma coisa, que tipo de patrimônio que é? Histórico, cultural ou natural? Vou ser bem sincero, é um patrimônio, mas é um patrimônio meu. Ainda não é patrimônio da cidade, certo? Então ali eu não vou marcar nada. E é um espaço público ou privado? Se é a minha casa, é um espaço privado. E esse outro? Você sabe o que é? É uma loja de roupas femininas. E que tipo de patrimônio que é? Também não é patrimônio nem histórico, nem cultural, nem natural. É um patrimônio, um bem do dono, certo? E é um espaço privado também. E esse outro, você conhece esse lugar? É a Universidade Livre do Meio Ambiente, que também é conhecida como Unilivre, que foi criada para difundir práticas, conhecimentos e experiências relacionadas às questões ambientais. E você sabe que patrimônio que é? Se você falou histórico, acertou.
todo patrimônio histórico também é um patrimônio cultural. E aqui também é um patrimônio natural. E que tipo de espaço? Um espaço público. E esse aqui, você conhece que lugar é esse? É a Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que fica lá na Praça Tiradentes. E ali é o patrimônio histórico, cultural, o patrimônio natural. Foi ali que foi feita antigamente a capela, né? Quando tinha a Vila de Curitiba, que a gente vai estudar pra frente. Depois que eles aumentaram e fizeram a catedral. Então, é um patrimônio histórico. Também é um patrimônio cultural. E me diga uma coisa, que tipo de espaço que é? É um espaço público ou privado? É público? É privado? Esse tem que pensar bem. Nós temos que lembrar que as igrejas são locais privados. O fato de podermos entrar para orar, para visitar, tirar fotos ou simplesmente sentar e descansar, não que significa que é um local público. Ela é apenas uma propriedade privada que está aberta ao público, graças à decisão do seu dono, certo? Então, todas as igrejas e todos os locais religiosos são espaços privados. E olhe lá o que a Vivi veio nos falar. Agora vamos fazer um porta-retrato para colocar uma foto ou desenho de um lugar de Curitiba. Pode ser um patrimônio histórico, cultural ou natural, ou um espaço público ou privado. E você vai precisar de uma folha de sulfite colorida, mas se tiver branca também dá certo, uma foto ou um desenho de Curitiba, tá? Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Então vamos começar. Você vai precisar de um quadrado. Ano passado a gente fez muito desse daqui de cortar, né? Ficar o quadrado. Você pode usar então o sulfite da cor que você quiser. Vou usar aqui um que tem duas cores. Ah, professora, eu não tenho desse. Não tem problema. Eu vou fazer com esse para você visualizar melhor. Meu quadrado, vou dobrar na diagonal, vincar bem, vou abrir, vou vincar do outro lado, dobrar do outro lado. Vai ficar aqui, ó, um X, certo? Vou marcar aqui, ó, o meinho, até para você ver melhor. Todas as pontas agora eu vou trazer pro meio. Fiz aqui o primeiro e agora eu vou fazer outros lados. Vinca bem, tá? Para aparecer essa dobra. Depois eu vou abrir. E agora essa pontinha aqui eu vou trazer na primeira dobrinha aqui. Dessa maneira. E vou fazer também dos outros lados. Assim. E agora eu vou dobrar todos os lados para dentro. Certo? Agora, essa ponta eu vou trazer aqui, ó, nessa primeira parte aqui que junta as duas partezinhas. Fiz aqui, só que eu não vou fazer em todos os lados. Eu só vou fazer do lado oposto. Então, se eu fiz em cima, vou fazer do lado de baixo. Olha lá. E agora eu vou dobrar mais uma vez nessa mesma parte. Assim. Vou fazer também do lado oposto. Dessa maneira. E agora, dos outros lados, eu vou virar e vou dobrar para trás. Aqui e do outro lado, certo?
Ó, já tá pronto aqui meu porta-retrato. E eu vou pegar esse desenho, né, esse porta-retrato, e vou desenhar em cima da figura, para poder recortar ela do tamanho. Recortou, é só encaixar aqui dentro. E daí, se precisar, dá para passar uma colinha para ficar mais firme. E está pronto o nosso porta-retrato, certo? Eu já tenho alguns aqui pronto e eu vou dar um tempo para você fazer o seu. E daí, gostou de fazer o porta-retrato? Eu fiz até de outros modelos aqui, certo? E dá para pôr foto sua também. E a nossa aula terminou. Quantas coisas a gente reviu das aulas que já passaram. Nos encontramos na próxima aula. Se cuide!